Há uma armadilha silenciosa que destrói mais vidas do que o fracasso. Ela não faz barulho, não chega como uma tragédia. Ela chega disfarçada de prudência, de planejamento, de ainda não. E sem perceber, a pessoa passa a vida inteira esperando o momento ideal, esperando sentir confiança, esperando que a dor passe. Mas enquanto ela espera, o tempo continua andando sem ela. Sêneca escreveu que esperar é o maior obstáculo para viver. E poucas frases são tão desconfortavelmente verdadeiras, porque quase ninguém percebe que o amanhã se tornou um esconderijo, um lugar imaginário onde tudo finalmente dará certo, onde haverá coragem, clareza, paz. Mas o amanhã nunca chega da forma que imaginamos. Quando ele vem, já recebe outro nome: depois. Muitos homens acordam todos os dias acreditando que ainda não começaram a viver. Dizem a si mesmos que primeiro precisam resolver a própria vida, ganhar mais dinheiro, organizar a mente, encontrar alguém, superar o passado. E então, só então, começarão a existir de verdade. Mas essa lógica é cruel, porque transforma a vida em uma eterna sala de espera. O tempo não pausa enquanto você se prepara. Essa é a parte mais brutal. O relógio não respeita a indecisão. As manhãs continuam indo embora. Os rostos envelhecem. As oportunidades silenciosamente desaparecem. E um dia a pessoa percebe que passou anos inteiros apenas se preparando para uma vida que nunca teve coragem de tocar. Existe um tipo de ansiedade que nasce justamente disso, não da falta de tempo, mas da sensação constante de que você está atrasado para a própria existência. Porque no fundo, sua mente sabe que o presente está sendo desperdiçado. E nada pesa mais sobre o espírito humano do que perceber que o hoje foi sacrificado por promessas vazias sobre o futuro. A verdade é que quase tudo na vida acontece em condições imperfeitas. Ninguém se sente totalmente pronto. Ninguém elimina completamente o medo. A coragem nunca chega antes da ação. Ela nasce durante o movimento. Mas quem espera sentir segurança absoluta antes de viver acaba transformando a própria prudência em prisão. Há pessoas que adiam conversas importantes por anos. Adiam sonhos. Adiam mudanças necessárias. Adiam até mesmo o descanso. Vivem como soldados em alerta permanente, como se a vida fosse começar apenas depois da próxima batalha. Mas o mais perigoso é que o hábito de esperar se torna confortável. E conforto prolongado enfraquece a alma. O futuro virou uma religião moderna. As pessoas sacrificam o presente em troca de uma promessa invisível. Trabalham sem parar para aproveitar depois. Guardam sentimentos para depois. Cuidam de si depois. Vivem depois. E quando finalmente olham ao redor, descobrem que perderam exatamente aquilo que estavam tentando proteger: a própria vida. Existe uma tristeza específica em perceber quantos momentos morreram sem serem vividos. Quantas tardes foram ignoradas? Quantos silêncios poderiam ter sido apreciados? Quantos abraços não aconteceram porque alguém estava ocupado demais tentando controlar um amanhã que nunca esteve sob seu domínio? O estoico entende algo que a maioria evita aceitar. O presente é tudo o que existe. Não existe poder no passado. Não existe controle no futuro. Toda a força real só pode ser exercida agora. Mas isso assusta, porque significa abandonar a fantasia de que algum dia a vida finalmente começará. Muitas vezes, a espera não é esperança. É medo refinado, medo de falhar, medo de mudar, medo de descobrir que a vida real é menos grandiosa do que a imaginação prometeu. Então a pessoa prefere continuar planejando indefinidamente, porque enquanto ela espera, ainda pode fingir que um grande futuro a aguarda. Mas existe uma pergunta que destrói essa ilusão. E ela é simples: quantos amanhãs você já perdeu acreditando que ainda teria tempo? Quantas versões da sua vida desapareceram porque você estava esperando a hora perfeita? O tempo leva embora até aquilo que parecia eterno, e ele nunca devolve o que consumiu. A disciplina verdadeira não está apenas em trabalhar duro, está em aprender a habitar o presente sem fugir dele, em conseguir sentar em silêncio, sem precisar escapar mentalmente para um futuro imaginário. Porque uma mente incapaz de viver o agora jamais encontrará paz, mesmo que alcance tudo o que deseja. Há homens que conquistam dinheiro, status e reconhecimento, mas continuam vazios, porque passaram tanto tempo perseguindo o futuro que desaprenderam a sentir o presente.
Não conseguem apreciar uma manhã calma, uma refeição simples, um instante de silêncio. Tornaram-se estrangeiros dentro da própria existência. A vida não pede perfeição antes de ser vivida. Ela pede presença, e presença exige coragem. Coragem para aceitar que nunca haverá total controle, que o medo caminhará junto, que haverá falhas, perdas, incertezas. Mas ainda assim, o hoje continua sendo o único lugar onde algo verdadeiro pode acontecer. Existe uma diferença entre planejar e se esconder. Planejamento constrói direção. Espera excessiva destrói vitalidade. E muitas pessoas confundem maturidade com adiamento eterno. Dizem que estão sendo responsáveis, quando na verdade apenas estão aterrorizadas diante da possibilidade de realmente viver. Observe quantas pessoas vivem apenas mentalmente, sempre pensando no próximo passo, na próxima meta, no próximo problema. Nunca estão inteiras onde seus pés realmente estão. O corpo permanece no presente, mas a mente vive aprisionada em um futuro hipotético. E essa divisão constante desgasta o espírito lentamente. Talvez seja por isso que tantos sentem um vazio difícil de explicar. Não porque suas vidas sejam pequenas, mas porque nunca estão realmente dentro delas. Estão sempre esperando o próximo momento, o próximo capítulo, a próxima condição ideal. E assim, desperdiçam o único instante que verdadeiramente possuem. O homem forte não é aquele que controla o futuro. É aquele que consegue permanecer inteiro no presente, mesmo diante da incerteza, mesmo diante do medo. Porque ele compreendeu algo raro. A vida não acontece depois. Ela acontece agora, silenciosamente, enquanto muitos continuam distraídos, esperando permissão para viver. Então, não entregue este dia ao amanhã. Não transforme sua existência em um rascunho eterno. O tempo continuará avançando, com ou sem você. E talvez a maior tragédia não seja morrer cedo, mas perceber tarde demais que você nunca realmente viveu. Se esta reflexão falou com algo dentro de você, permaneça próximo. Ainda há muito a compreender sobre silêncio, força e domínio da própria mente.